Bom dia e sejam bem-vindos para mais uma aula de História do Brasil Republicano 2. Eu sou o professor Marcos Pierre de Carvalho Batista e na aula de hoje nós discutiremos sobre o golpe civil-militar no Brasil, ocorrido em 31 de março de 1964. A bibliografia base para a aula de hoje será essa obra aqui, do professor Marcos Napolitano, 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Bem, na aula passada, como vocês bem devem lembrar, nós discutimos a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, e a crise que decorreu em função disso, como vocês bem devem lembrar. Quando o Jânio Quadros renunciou, o seu vice-presidente João Goulart, o Jango, ele assumiu a presidência, mas em função do contexto que se vivia naquela época, um contexto de Guerra Fria, um contexto de bipolaridade, dessa bipolaridade política que você tinha no mundo, Estados Unidos versus União Soviética, e por conta da aproximação de João Goulart, a aproximação de Jango com as esquerdas do país, e não só do país, mas também fora do país, tanto que quando Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava em uma viagem na China, então em função dessa aproximação de Jango, ele era mal visto, ele não era bem quisto para assumir a presidência. Então quando o Jânio Quadros renuncia, você tem uma crise em função disso, como a gente bem tratou na aula passada. Além disso, nós também tratamos sobre as propostas políticas e econômicas de João Goulart, para o Brasil. Lembrando novamente, o Brasil naquele momento, naquele início dos anos 60, vivia uma crise econômica. E o que João Goulart vai tentar fazer para resolver quando ele assume a presidência? Ele vai criar um plano conhecido como Plano Trienal, como a gente também discutiu na aula passada, para tentar reduzir a inflação, reduzir a crise que o país vivia, e melhorar as condições de vida da população. Mas o plano fracassa, o plano ele não funciona, não dá certo. Ao ponto que, como o Napolitano coloca, o Jango ele termina aumentando o salário mínimo e piorando a situação econômica do país. Na questão política, o João Goulart ele vai tentar implantar as reformas de base. Ele vai tentar fazer as reformas pelas vias legais, dialogando, discutindo com o Congresso, enviando projetos de leis para o Congresso, para serem aprovados pelo Congresso. Mas ele também, como nós vimos, ele também não vai conseguir essa aprovação. As reformas elas não vão ser aprovadas no Congresso. E o que seriam as reformas? Só recapitulando, as reformas de base seriam a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma tributária, dentre outros, que ele acreditava que naquele momento seriam necessárias para o desenvolvimento e o progresso do Brasil. Aí, bem como uma melhoria da vida da população. Bem, e voltando aqui para o tema da aula de hoje, o golpe civil-militar no Brasil. E aí vocês devem estar se perguntando: mas professor, o que é esse golpe civil-militar? Por que se chama golpe civil-militar? Afinal de contas, não foram os militares que assumiram, então por que golpe civil-militar? Bem, gente, golpe civil-militar, como o professor Marcos Napolitano ressalta, é em função justamente dos quadros que compuseram o golpe naquele momento. Não era um quadro homogêneo, não era um grupo único que aplicou o golpe, não foram apenas os militares. Foram parte desses militares vinculados com as direitas, e parte também da sociedade civil, vinculados com essas direitas. Então você vai ter ali a imprensa liberal, você vai ter ali pequenos empresários, você vai ter ali grandes latifundiários, você vai ter ali a classe média, você vai ter ali as próprias forças armadas, exército, aeronáutica e a marinha. Então você perceba que é um quadro bastante heterogêneo, composto tanto de militares vinculados à direita e também de civis vinculados à direita. Assim como também políticos da direita também vão estar participando desse golpe. Então, dito isso, como é que vai ser esses momentos finais, que vão levar à realização do golpe? Como é que vai ser esse desfecho final do governo do Jango, e esse início dessa ditadura, que vai durar 21 anos, vai de 64 até 1985.
Então, o início da crise que vai levar esse final do governo do Jango vai se dar ali já no final de 63, né? O que a gente vai ter ali em 63, né? Além desse contexto de crise política, de crise econômica que nós já discutimos, você ainda vai ter uma série de eventos que vão levar os conspiradores, né, a articular, né, e a pôr em prática, né, o plano do golpe. Né? Então você vai ter ali no final de 63 uma greve que vai ser apoiada pela CGT, né, o Comando Geral dos Trabalhadores. Você vai ter ali também a proibição do STF, né, do Superior Tribunal Federal, de militares estarem assumindo cargos políticos aos quais eles teriam sido eleitos em 62, né? E em função dessa proibição, esses militares da base, eles vão estar invadindo o Congresso Nacional, então você vai ter ali mais de 500 presos, né, e 2 mortos nessa situação. E por que isso termina sendo um problema? Né? Justamente porque o Jango, como o Napolitano vai apontar, ele vai ser uma figura, ele vai ser um sujeito que ele vai estar buscando o diálogo, né? Ele vai ser uma figura conciliatória. Então, nessa greve apoiada pela CGT, nessa situação desses militares que invadem o Congresso Nacional, ele vai ter um discurso conciliatório, né? E isso vai ser mal visto pela direita naquele momento, né? Seria como para eles se eles estivessem encarando justamente o fantasma do comunismo, né? Na figura do João Goulart, né? Começando ou tentando se instalar no Brasil, tentando fazer a Revolução Socialista, né? Ou a ditadura do proletariado, enfim, tentando se implantar ali no Brasil, né? E aí, né, a imprensa liberal nesse momento, né, vai emitir uma palavra de ordem, né? Vai depois dessas situações, né, vai dizer basta, né? Basta dessa possibilidade de um golpe comunista, né? Basta dessa possibilidade do Brasil se tornar não uma Cuba, né, mas uma China na América, né, em função do seu tamanho territorial. Então basta desse medo do comunismo, né? E as outras partes da direita, né, tanto na sociedade civil como no exército, vão seguir essa palavra de ordem, né? Se o exército já estava conspirando antes, né, aqui a conspiração ela termina aumentando, né? Então você vai ter a classe média que vai ficar com medo de se proletarizar, né, de ver essa ascensão da classe proletária e do seu poder político e econômico reduzir. Você vai ter os latifundiários com medo da reforma agrária, né, com medo do que poderia acontecer e no final do dia, né, com medo desse comunismo ele poder se instalar. Né? Então percebam aí, né, você tem um quadro bastante heterogêneo dessa direita, né, que vai articular esse golpe, né, e vai se reunir em torno desse medo do comunismo. Né? E como é que estavam as esquerdas nesse final de 63 e no início de 64? Né? Você também vai ter um quadro heterogêneo das esquerdas. Você vai ter o que o Napolitano vai apontar como as esquerdas reformistas e as esquerdas revolucionárias. Né? As esquerdas reformistas seriam principalmente o Partido Comunista Brasileiro, né? O PCB, que acreditavam que seria possível essa mudança, né, no Brasil pelas vias legais. Mas você me pergunta, professor, seria possível essa implantação desse socialismo pelas vias legais? Teria algum caso na América Latina no qual essa implantação teria tido sucesso, né? E a gente tem um caso, né, de Salvador Allende no Chile, né? Alguns anos depois, já no final dos anos 60 e começo dos anos 70, né? Salvador Allende é eleito presidente do Chile e ele vai buscar essa implantação, né, do socialismo, né? Fazer essa revolução pelas vias legais, né? Pelas vias de cima, né? A partir do seu governo, né? É claro que ele termina tomando o golpe, né, em 1973, apoiado pelos Estados Unidos, né, até por conta do contexto de Guerra Fria que a gente estava vivenciando, mas sim, né, algo possível de ser feito, né, na América Latina naquele contexto, né, ou pelo menos poder ser tentado naquele contexto, mas não vem ao caso, né, voltando. Então você vai ter o PCB, né, como um dos principais representantes dessas esquerdas reformistas, né, e do outro lado, né, uma esquerda mais radical, mais revolucionária, né, que acreditavam que as mudanças só poderiam ser feitas, né, a partir dessa revolução, né, e que o João Goulart, o Jango, enquanto um presidente de esquerda, ele deveria ser o líder dessa revolução, né, deveria assumir esse papel enquanto líder revolucionário. E aí você vai ter os brizolistas, né, os partidários do Leonel Brizola, enquanto parte das esquerdas revolucionárias, das esquerdas radicais, né, que vão acreditar nisso, né. E aí a gente também tem outra pergunta. Você pode fazer a seguinte pergunta para mim. Mas professor, havia essa possibilidade do comunismo ser implantado no Brasil?
era uma possibilidade real de acontecer naquele contexto, naquele momento que o Brasil estava vivenciando. Olha, gente, como vocês bem devem saber, né, a história não trabalha com cis, né? Mas a gente tem que lembrar, né, segundo o professor Marcos Napolitano, que a gente não pode pensar as esquerdas nesse momento enquanto vítimas da história, né, enquanto vítimas de um direito golpista, né? Como a gente bem apontou aqui, né, existiam as esquerdas reformistas e as revolucionárias, né? E parte dessas esquerdas tinham sim um discurso radical naquele momento, né? Se a gente pegar aqui a tese do professor Pablo Porfírio, Entre Pétalas e Pedras, a trajetória de Francisco Julião, né, que vai tratar uma biografia sobre o deputado federal Francisco Julião, naquele contexto, né, em um congresso, o que o Francisco Julião vai dizer, né? Ele era vinculado às ligas camponesas do Nordeste, né, à população rural, e quando ele estava num congresso, ele pega e emite a seguinte frase, né? Ele fala que a reforma agrária ela será feita na lei ou na marra, com flores ou com sangue. E aí você tem um discurso desse, né, vindo de um deputado federal, né, vinculado a essas esquerdas, né, vinculado a essas ligas, né, percebam, é um discurso radical, né, mesmo que posteriormente, né, como o próprio Pablo Porfírio aponta, né, o Francisco Julião ele vai ressignificar a memória dele, né, no contexto de lei de anistia, né, no contexto do final dos anos 70, início dos anos 80, no qual os exilados estão retornando ao Brasil, né, quando ele vai retornar ao Brasil, o Francisco Julião ele vai ressignificar a memória e vai dizer, não, mas na verdade não foi bem isso que eu quis dizer, né? Não foi bem nesse tom radical que eu quis falar, né? Mas ainda assim, né, imagine o que é ouvir uma frase dessa, né? A reforma agrária vai ser feita na lei ou na marra, com flores ou com sangue, naquele contexto bipolar, né? Naquele contexto de Guerra Fria, né? Naquele contexto de ideologias políticas que estão em conflito, né? Então, é uma questão complicada, né? A gente não pode pensar, né, que as esquerdas não influenciaram, né, pelo menos um pouco, né, o resultado, né, o processo desse golpe que acontece em 64 no Brasil, né? Muito pelo contrário, né? Tanto a direita tem essa participação, mas as esquerdas também têm essa participação, né? E aí, no caso, né, o que a gente tem, então? No final de 63, né, início de 64, o João Goulart, em função dessa crise política, né, em função desse quadro heterogêneo, ele perde o seu capital político, né? Ele perde a possibilidade de tentar aprovar as reformas de base, né, a partir do Congresso Nacional, a partir dessas vias legais, né? Então, qual é a opção que ele se vê nesse momento, né? Justamente de se aproximar das ruas, se aproximar do povo, participar de comícios de ruas para tentar forçar, né, o Congresso a apoiar, né, e a aprovar as reformas de base, né? Então, a gente vai ter nesse momento, né, o grande comício, né, das esquerdas, né, que vai ser o Comício Central do Brasil, que ocorreu em 13 de março de 1964, né, algumas semanas antes do golpe, no qual você vai ter várias lideranças de esquerda, né, discursando nesse comício, né? Você vai ter ali o Leonel Brizola e o próprio João Goulart. O João Goulart ele vai encerrar o comício, né? Ele vai ter um discurso de mais de 1 hora de duração, né, nesse momento, né? E é um comício que ele vai atrair mais de 100 mil pessoas, 150 mil até 200 mil pessoas, né? Então é uma parcela considerável de população ali no Rio de Janeiro, né? Então vocês podem estar vendo aqui à minha esquerda, né, o comício e a fala do presidente João Goulart. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária,
pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E bem, gente, o que a gente pode analisar, né, a partir da fala do presidente, né, do discurso do presidente, né? A gente passou aqui, vocês viram aqui, ouviram aqui conosco, né, um pequeno trecho do discurso, né? E percebam, né, a gente colocou aqui o final do discurso, né? E o que ele fala no final do discurso? Percebam, né? Ele vai justamente, né, apontar que não existe um Estado, não existe um governo sem o povo, sem a participação popular. É impossível você construir uma democracia, um Estado democrático de direito, sem essa participação do povo, né? E, além disso, no contexto do Brasil, só seria possível fazer isso a partir das reformas de base. Então, ele encerra seu discurso novamente defendendo a necessidade de se aprovar essas reformas de base, né? E já naquele momento, né, ele também vai expropriar algumas terras, né, para a reforma agrária, né, algumas terras próximas a rodovias, né, tentando também, né, forçar, né, a mão do Congresso, né, tentando pressionar o Congresso a aprovar as reformas pelas vias legais, né, tentando fazer isso, né. E como é que as direitas elas vão reagir a isso, né? Enquanto as esquerdas vão acreditar que naquele momento o João Goulart finalmente aceitara seu papel de líder da Revolução Brasileira, da Revolução Socialista no Brasil, as direitas, né, elas vão ver justamente o contrário, vão ver justamente, né, o golpe comunista se articulando, né, se tornando possível. E em função disso, elas vão também organizar as próprias manifestações contrárias a João Goulart, né? Vocês podem estar vendo aqui à minha esquerda, né, justamente, né, essa manifestação. A gente vai ter ali em São Paulo uma das maiores manifestações, né, ocorrida alguns dias depois, no dia 19 de março, né, que está passando aqui na minha esquerda, onde vocês observem nos cartazes que estão justamente, né, Brasil não será uma nova Cuba. Então percebam, né, uma manifestação dessa direita, né, indo de forma contrária a esses comícios da esquerda, né? E, afinal de contas, qual vai ser o grande papel dessas manifestações, né? Vai dizer para as direitas, né, justamente que o povo, né, está com eles, né, que eles podem tomar o poder, que eles vão ter esse clamor popular, né? Então, da mesma maneira que no comício do Rio, da Central do Brasil, né, em torno de 150 mil, 200 mil pessoas participaram, em São Paulo não vai ser diferente. Também vão ser milhares de pessoas que vão participar dessas manifestações, né, dessa marcha contrária às esquerdas, né, contrária a essa possibilidade desse fantasma do comunismo estar assumindo, né, o Brasil. E segundo o professor Napolitano, né, se até aquele momento as direitas elas estavam conspirando às escondidas, né, então após aquilo ali elas passaram a fazer as abertas, né, não era mais necessário estar escondendo isso, né. E aí vocês podem me perguntar, né, afinal de contas, né, qual vai ser o estopim para o golpe, né? Então o estopim ele vem logo em seguida, né, no final do mês, né, você vai ter uma manifestação de soldados de base, né, soldados rasos, solicitando as reformas de base, né, porque eles também seriam beneficiados por essas reformas. E o João Goulart, né, ele vai anistiar esses soldados, né, depois que eles são presos, né, ele vai anistiar. E para os militares isso vai ser uma completa quebra de hierarquia, né, porque o João Goulart estaria, mesmo sendo comandante-chefe, ele estaria se dirigindo diretamente a esses soldados, né, e quebrando a hierarquia militar, né, quebrando a fala, né, em vez de falar com os generais, né, em vez de dialogar com os generais, não, ele falou diretamente com os soldados, né. E aí você vai ter o general Olímpio Mourão, né, ele vai trazer os seus militares para as ruas, né, e vai dar início ao golpe, né, em 31 de março de 64, né, na madrugada, né, virando para o dia 1º de abril. E aí, né, o próprio Castelo Branco, né, que depois vai se tornar o presidente, né, ele que é um dos principais conspiradores, ele vai chegar a comentar, né, que eles poderiam estar botando tudo a perder, mas ele também vai apoiar, né, até porque já foi iniciado o processo, né? O próprio da Costa Silva, que depois também se torna o presidente durante o regime, ele também vai apoiar nesse momento, né? Além disso, o governador da Guanabara, né, o Carlos Lacerda, e o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, também vão colocar seus correligionários nas ruas para implantar o terror nas esquerdas e vão estar apoiando o golpe civil-militar nesse momento, né?
E aí o que o João Goulart poderia fazer, né? Afinal de contas, né? Como é que fica a situação de Jango, né? Então o Napolitano ele vai fazer uma série de questionamentos, né? O que ele poderia fazer? Mandar prender os generais revoltosos? Mandar prender os governadores das direitos civis? Armar as ligas camponesas? Armar a CGT? Armar os seus colecionários de esquerdas? O que ele poderia fazer para impedir a situação, né? Qual seria o curso de ação que ele poderia tomar que não levaria a uma guerra civil, né? Lembrando, né, o Jango ele tinha essa figura conciliatória, né, segundo Napolitano, né? Então ele ainda vai tentar dialogar, né, com seus generais, mas esses vão exigir que ele se afastasse completamente das esquerdas. E o Jango sabia naquele momento que se ele fizesse isso, ele estaria cometendo suicídio político, né? Então ele resolve, ele prefere, aliás, ele não prefere, né? Ele é forçado a buscar o exílio. Então ele vai para o Rio Grande do Sul e de lá ele toma um avião com a sua família para o Uruguai. E aí, né, no dia 2 de abril de 1964, vocês podem estar vendo aqui à minha esquerda também, né, a gente vai ouvir aqui um trecho do discurso, né, o senador Auro de Andrade, né, ele vai, numa sessão no Congresso, né, ele vai declarar vaga à presidência do Brasil, né. Então, vamos ouvir agora o trecho, né, da sua fala. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Então, gente, o que significa essa fala, né, do senador? O que ela quer dizer, né? Ela é justamente o Congresso Nacional legitimando o golpe, né? Legitimando essa tomada do poder, tornando legal e legítima essa mudança de poder, né? E aí, quando o senador faz isso, né, quem assume a presidência é justamente o presidente da Câmara. E aí vocês podem estar vendo aqui à minha esquerda também, né, a notícia do jornal, né, apontando justamente a ascensão dele à presidência. E algumas semanas depois, né, 9 dias depois, no dia 11 de abril, a gente tem a eleição indireta de Castelo Branco, né, o primeiro ditador, né, nessa ditadura militar que vai se estender até 1985, né? E aí a gente já tem, né, o início, né, dessa repressão, né, desse Estado autoritário, né? Já em 64, né, tomando aqui a obra do professor Rodrigo Pato Samota, né, as universidades do regime militar, você vai ter a prisão de professores, a prisão de estudantes, a demissão de professores, né? Ele vai apontar que nesse primeiro expurgo você vai ter mais de 100 professores demitidos ou presos. Você vai ter também militares de esquerda que vão ser presos nesse primeiro momento. Você vai ter diversos políticos que vão buscar o exílio ou vão ser caçados. O próprio Juscelino Kubitschek ele vai ser caçado, né? O Francisco Julião ele vai fugir para o interior de São Paulo, ele vai ser preso 2 meses depois, né, em junho. E no final do ano de 64 ele vai buscar o exílio no México, né? Só retornando ao Brasil depois da Lei de Anistia de 79, né? Então, já nesse momento pós o golpe, a gente já começa a ter esses indícios dessa repressão, né? Desse Estado autoritário se formando, né? Bem, gente, com isso nós vamos chegando ao final da aula de hoje, né? Nós vamos dando aqui agora os encaminhamentos para as próximas aulas, né? Nas próximas aulas nós vamos discutir justamente a formação desse Estado autoritário, né? Então a gente vai utilizar a obra do professor Rodrigo Pato Samota, Universidade do Regime Militar, para poder refletir um pouco sobre como esse Estado autoritário vai incidir sobre a educação brasileira, sobre os estudantes, sobre os professores.
Vamos utilizar também a obra do Dom Paulo Evaristo Arnes, né, o projeto Brasil Nunca Mais, né, para poder pensar, refletir sobre como foi essas torturas no Brasil, como é que foi esse aparato judicial, né, nesse momento de exceção, né, nesse regime de exceção, como funcionavam as prisões clandestinas, né, através dos vários relatos, né, registrados, né, pelo Superior Tribunal Militar, né, como a gente vai ver nas próximas aulas. Além disso, a gente vai continuar trabalhando com a obra do professor Napolitano, Márcio Napolitano, para refletir inicialmente sobre essa ditadura, né, questionar essa ideia de uma ditadura, né, como a gente viu há alguns anos atrás, a imprensa brasileira, nos anos 2010, mais ou menos, falando, né, que a nossa ditadura teria sido uma ditadura, né? Então o Napolitano vai justamente criticar essa ideia, né, e apontar por que ela não era ditadura. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso, sobre as questões econômicas do regime, né, a famigerado milagre econômico, e também, né, sobre a questão da cultura, né, pensar um pouco sobre o tropicalismo e também como é que vai se dar essa questão da cultura e contracultura no Brasil nesse momento, né. E, além disso, né, a gente também vai trabalhar, né, o fim desse estado de exceção, né, o governo do Geisel, o governo do Figueiredo, né, e esse processo de redemocratização. E aí a gente vai trabalhar também com a obra Brasil, uma biografia, né, da Lila Schwartz, onde ela vai tratar também uns capítulos, né, sobre esse processo de redemocratização no Brasil. Vamos utilizar também uma obra recente, né, do professor Jorge Ferreira, né, Brasil, a República, onde ele vai trazer algumas biografias, né, de sujeitos que vivenciaram nesse momento, né, da ditadura, nesse momento no Brasil, né. E só para fazer um fechamento, né, percebam a importância de estudar esse tema, né, percebam como ele é recente, né. Então você tem toda uma memória construída em torno dessa questão da ditadura e ela reverbera até a contemporaneidade, né? Você tem, recentemente, o que a gente percebe no Brasil, né? Você teve, até alguns anos atrás, uma presidente eleita que foi justamente torturada nessa ditadura, né? E ela é eleita, e logo em seguida você tem a eleição de um presidente, um militar, né? Que aponta que defendeu essa ditadura, né? Que foi a favor dessa ditadura, né? Inclusive com falas polêmicas com relação a isso, né? Então percebam como essa memória em torno da ditadura ela continua em um embate constante, né, na contemporaneidade, né? E aí até tomando a perspectiva do Michel Pollack, né, sobre essa questão das memórias subterrâneas, né, versus essa memória hegemônica, né, tentando se tornar essa memória hegemônica, né? Então percebam como esse conflito na memória ele está presente. E no caso do Brasil, percebam como essa ditadura ela evoca essa questão, né, da memória. Você vai ter pessoas que vão dizer que essa ditadura nunca aconteceu, né, ela nunca existiu porque não vivenciaram aquilo. Você vai ter pessoas que vão apontar ao contrário, né, que foram vítimas dessa ditadura, né, seja sob forma de tortura, seja sob forma de terem tido parentes que morreram ou desapareceram, enfim, né, de formas variadas, né. Ao mesmo tempo você também vão ter pessoas, né, que vão estar dizendo, né, que a ditadura foi boa, né? Que alguns, inclusive, que foram torturados e falaram, não, eu fui torturado porque eu mereci, né? Você também vai ter alguns desses discursos na contemporaneidade, né? Então percebam como é um contexto conturbado e como ele ainda hoje, né, ele reflete, né, na contemporaneidade, né? Na nossa memória e na nossa história, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham compreendido a discussão que nós fizemos aqui hoje, né? E que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, com conhecimento histórico, né? Então, a aula de hoje ela foi um oferecimento da Universidade Federal do Piauí, né, em parceria com o SEAD, né? Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.